Oi, pessoal. Álvaro Bezerra, professor de História do Cursinho do Cais ao Sertão. Vamos responder mais algumas questões da prova para concurso de Campina Grande. A sua banca é a IDECAM, ok? Fazer a leitura, vocês vão acompanhando aí, papel e caneta na mão. Quem já baixou o PDF, parabéns. Quem não baixou, pode correr lá. Precinho acessível. Tá na mão, tá fácil, rápido. E vamos embora. Fazer a leitura aqui, pessoal. Tá aí na tela para vocês. Crescimento de Campina Grande durante o século XVIII e XIX esteve diretamente relacionado à mineração de diamantes, à atividade comercial e às feiras regionais, à produção açucareira, à exploração de ouro, à indústria naval. Gente, veja só, atenção total aqui. A banca do nosso concurso é a IDECAM. Ela adora uma linha de raciocínio muito clara. A cidade, eu vou ser no bem direto para vocês. Olha, crescimento de Campina Grande durante o século XVIII e XIX. Enquanto eu estou falando, vocês vão raciocinando. Quem fazer sua marcação aí, no final vocês confirmam a letra. Durante o século XVIII e o século XIX. Esteve diretamente relacionado, está aí as opções, a mineração de diamante, a atividade comercial, as feiras regionais, a produção de açúcar, exploração do ouro e indústria naval. Bem, eu vou ser bastante objetivo. A cidade ela não nasceu da lavoura, ela não nasceu da estrada e da feira. Se a Idelcan se te perguntar sobre o crescimento nos séculos XVIII e XIX, o examinador ele quer que você faça o seguinte caminho. Analise o século XIX, a origem, a transição do aldeamento indígena, tá lembrado? Para a rota de tropeiro. Antes era um aldeamento, um assentamento, e depois virou um caminho de rotas dos tropeiros. O crescimento esteve ligado ao comércio de gado, à feira de subsistência. Campina Grande era um ponto onde o sertanejo que trazia o boi encontrava o matuto que vinha do litoral. Deu para entender? Veja, Campina Grande era um ponto onde o sertanejo trazia o boi que se encontrava com o matuto que vinha do litoral comprar carne, especiarias, iguarias, mantimentos, roupas, tecidos, algodões, né? Então, assim, o sertanejo trazia seu gado para vender na feira, onde se encontrava com as pessoas que vinham do litoral, né? Comprar os produtos ali e levar para o litoral. Século XVIII, século XIX é a consolidação, né? Veja só, é o século em que a vila ela vira uma cidade. Século XVIII é a transição, lembrando, repetindo, é a transição do aldeamento indígena para a rota de tropeiros, onde começa a se criar uma feira de subsistência. Mercadorias do sertão vinha para o agreste, que se encontrava com as pessoas que vinham do litoral para o agreste, comprava, trocava mercadoria e cada um retornava para o seu local. Então, ponto estratégico. Século XIX é a consolidação de tudo isso. Aquele localzinho que é uma vila, ela vira uma cidade em que ano, Álvaro? 1864. O crescimento aqui está diretamente relacionado ao complexo algodoeiro. 100 anos depois, sai aquela feirinha de subsistência, ela troca de materiais, de produtos, troca de serviço, compra e venda de mercadorias, enfim, gado, tropeiros, índios, aldeamentos. Estou soltando as palavras para vocês começarem a memorizar, certo? Explode, né?
o complexo algodoeiro naquela região. O algodão, desculpa, pessoal. O algodão precisava de um lugar central, lógico, para ser limpo. Então, pensando em um local, só poderia ser aqueles vastos, né? Um local bem propício, bem estratégico, Campina Grande. Então, o algodão ele era prensado e estocado antes de ir para o porto de Recife ou Cabedelo. Esse lugar era Campina Grande. Então, recapitular. Século XVIII, é, aldeamento indígena, vira rota de tropeiro, feira de subsistência, encontro dos povos do sertão, no Agreste, Campina Grande, com os povos do litoral ao Agreste, Campina Grande, compra e venda e troca de mercadoria, certo? 100 anos depois se desenvolve, né, a agricultura e o cultivo de algodão. Campina Grande, ela é um local estratégico, né, e escolhido para que o algodão fosse limpo, prensado e estocado para ser levado para o porto de Recife e para o porto de Cabedelo, em João Pessoa, por isso que vira a cidade de Campina Grande em 1864. Tá certo? Portanto, se a IDECAN colocar lá uma alternativa falando sobre a função de entreposto comercial e o desenvolvimento da feira e cultura do algodão, pode marcar sem medo. Beleza? Então, pessoal, fico alerta. Mas antes de eu passar esse bizuzinho para vocês, conseguiram aqui identificar entre 18 e 19 o que era? Mineração de diamante? Não. A atividade comercial e as feiras regionais? Produção de açúcar? Não. Exploração de ouro? Não. Indústria naval? Muito menos. Então, só resta a alternativa, atividade comercial e as feiras regionais. Vamos confirmar? Letra B. Por quê? Desde sua origem, Campina Grande está aí explicando. Campina Grande destacou-se como um importante ponto de encontro de tropeiros, né? Boiadeiros e comerciantes. As feiras livres impulsionaram o crescimento urbano e econômico da localidade, tornando-a um dos principais centros comerciais do interposto nordestino. Só voltando aqui, veja, a IDECAN ela ama uma pegadinha de cronologia de linha de tempo. Na hora de explicar, desenhe isso no quadro mental ou no papel ali. Século XVIII e século XIX é o crescimento, ele é orgânico, baseado nos tropeiros e na feira, certo? No início do algodão. No século XX, 100 anos a mais, depois do século XIX, vem o século XX, que é a partir de 1904, é aqui que entra a estrada de ferro. Então, minha gente, as alternativas, voltando aqui, é, a mineração de diamantes não tinha minério, não tinha local lá. Né? Isso aí é mais para Minas Gerais. A exploração do ouro. Indústria naval, gente, é onde não tem. Né? A região do Agreste tinha que sim, lá para o século XX, né? Em 1904, é que começou o trem. O trem é que facilitou o escoamento do algodão, né? Que antes era feito no lombo dos burros e dos cavalos, na função dos tropeiros, ok? Atividade comercial e as feiras regionais. Mas é muito bem. É, o bizu que eu quero dar para vocês é o seguinte: a IDECAN, ela coloca na questão que o crescimento do século XVIII e XIX aconteceu graças à ferrovia. Em algumas alternativas você vai poder olhar, mas a alternativa ela está errada, porque a ferrovia ela só veio chegar no século XX. Repetindo, 1904. A ferrovia foi a consequência do crescimento nesses séculos anteriores. Não é a causa, né?
ela é uma consequência. Então, com essa separação clara, você agora pode entender que a origem de Campina, a origem não, o crescimento de Campina Grande durante esses 2 séculos, 18 e 19, foi as feiras regionais, a feira de subsistência, os tropeiros, compra, venda de mercadorias, troca de produtos, né? O algodão, o escoamento do algodão que ia para Recife, ia para Cabedelo, no lombo dos cavalos. Aí sim, depois, em 1904, chega a ferrovia e melhora o escoamento, né? E aí a grande Campina Grande, ela cresce para outros patamares. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra lá no Instagram, entra no direct, tira nossas dúvidas. Isso aqui é bom, porque você pode repetir e fica muito mais fácil para vocês entenderem o nosso conteúdo. Lembrando que nosso PDF está lá no www.docaisalsertão. Acesse, compre, seja parceiro nosso e vamos embora até a vitória. Álvaro Bezerra, professor de História. Valeu!